Você conhece a técnica de vendas do Spin Selling? Se ainda não, assista esse vídeo até o fim, domine essa técnica e veja suas vendas bombarem. E aí, empreendedor, empreendedora, lobo e loba de Wall Street, bora falar de business? A técnica que eu trago hoje é a técnica do Spin Selling. Bom, Spin Selling não tem nada a ver com o carro da Chevrolet, hein? Spin Selling é uma técnica de vendas que foi criada para que você tenha uma condução comercial com uma forma muito mais profissional e o teu consumidor, aquele que você precisa fazer a venda, não consiga reagir num processo completamente sistematizado. Sabe quando você vai numa loja, quando você está na frente de um vendedor ou quando você recebe uma ligação de vendas e você percebe que o vendedor é tão bom que você fica meio hipnotizado e você sabe que você não precisa comprar aquilo que ele está te vendendo, mas você não consegue reagir? Na verdade, pelo contrário, você começa a criar formas de usar aquilo que ele está te vendendo na tua vida só para você comprar o produto? Então, muitas vezes a técnica que ele está utilizando é a técnica do Spin Selling. Tá, mas o que é Spin Selling? Spin Selling são perguntas poderosas que você faz num processo dividido em 4 etapas e faz com que você consiga todas as informações necessárias antes de você falar dos seus diferenciais e de como o seu produto é fantástico, de como as coisas que você tem para vender é maravilhoso. Porque isso é um grande erro que os vendedores fazem. O cliente simplesmente entrou na loja ou o cliente simplesmente te ligou falando que precisa de uma reunião e o que você faz? Sai falando dos diferenciais. Na técnica do Spin Selling não, você espera um pouco e encontra primeiro todas as informações necessárias para que você consiga conduzir a venda de uma forma mais sistematizada. A sistematização do processo de Spin Selling é feito basicamente em 4 etapas: situação, problema, implicação e necessidade, ou seja, SPIN. Sacou agora? Para cada uma dessas etapas, você tem perguntas específicas. Na primeira etapa, que é a etapa de situação, você precisa fazer perguntas poderosas que te darão contexto sobre o real problema do cliente e o porquê que ele está ali para comprar de você. Se você, por exemplo, estiver vendendo um carro, você começa a fazer perguntas que são específicas primeiro para entender sobre por que aquela pessoa está interessada em comprar um carro. Então você pergunta, você quer comprar um carro por quê? Porque o teu carro gera muita manutenção, ou porque o teu carro, a família cresceu, ou porque você precisa, na verdade, de status, ou porque você quer realizar um sonho. Ou seja, primeiro você encontra as informações do cliente e não fala do produto. Você simplesmente entende o porquê que ele quer comprar aquele produto. Então, as perguntas de situação vai te dar contexto sobre o porquê aquele cliente quer comprar de você ou ele quer comprar algum produto. Depois, você vai para as perguntas de problema. Você pega aquilo que você teve no contexto e aprofunda muito mais sobre a real situação do porquê aquela pessoa está querendo comprar aquele produto que você vende. Como, por exemplo, do próprio carro. Você pergunta se a pessoa quer trocar de carro, se é o primeiro carro, se ela já teve outro carro, né? Por exemplo, se você vendesse outros tipos de produto, por exemplo, um software, você precisa entender se aquela empresa já tem software, se ela não tem software, se ela já falou com outras soluções no mercado. Ou seja, você vai se aprofundando cada vez mais no problema para que você consiga ter todas as informações antes de qualquer coisa. As 2 primeiras etapas são etapas que você tem mais contexto, então você sabe qual é a situação e você tenta entender melhor a fundo o que é o problema. As 2 outras etapas, que é a de implicação e necessidade, você começa a criar um quadro mental no consumidor. E essa é a hora mais poderosa do processo. Primeiro você faz perguntas de implicação. O que seriam perguntas de implicação, tá? Perguntas de implicação, você começa a mostrar para o cliente que se ele não resolver a dor dele, ele terá coisas negativas. Por exemplo, então você me disse que o seu carro está dando muita manutenção, né? Então se você não resolver o problema de compra de um novo carro, talvez todo mês você vai ter uma surpresa e isso vai gerar um desgaste para você muito grande, tanto emocional como financeiro. Você percebeu que essa pergunta é uma pergunta que traz um ponto negativo, ou seja, ela faz uma implicação negativa. Ou, por exemplo, se o cliente tivesse te falado que a família cresceu, por exemplo, que ele está tendo que
na verdade, comprar um carro maior. E aí você faz perguntas como: então quer dizer que o teu carro que você tem hoje, se você não trocar ele, você vai ter um problema aí que vai ficar todo mundo apertado, né? Imagine pegar uma viagem, ou então levar as crianças pro colégio, todo mundo amontoado. De novo, são perguntas que geram um contexto negativo. Essas perguntas de implicação vão gerar um quadro negativo, mas você não pode deixar negativo demais, lembre-se disso, tá? Você tem que gerar informações que vai trazer pro cliente pontos que são negativos. Em compensação, esses pontos não podem gerar uma dor tão forte no cliente que ele não veja a hora de parar de falar com você. E por fim, você vai para as perguntas de necessidade. Elas acontecem muito parecido com as perguntas de implicação, porém, você gera perguntas que geram um quadro mental positivo se o cliente solucionar o problema com você. Por exemplo, se você estiver vendendo um software, você pode fazer perguntas muito esclarecedoras para o cliente, trazendo esse lado mais positivo. Como? Se você tiver então uma solução feita através de um software, você com um clique vai passar a ter todas as informações que você precisa e ter uma tomada de decisão mais ágil, é isso? Se você comprar a nossa solução, você pode então gerenciar a tua empresa de qualquer lugar do mundo. Você não precisa necessariamente estar dentro da empresa. As perguntas de necessidade te darão mais base para que você comece a pintar um quadro mental na mente do consumidor de uma forma positiva. Em contraponto, a parte que você fez de implicação, que você pinta um quadro mental negativo. Quando você sistematiza em perguntas com o seu cliente no processo comercial, antes de sair falando dos seus diferenciais, os pontos positivos do teu produto, você tem todas as informações de forma sistematizada do teu cliente. Assim faz com que você tenha agora um caminhão de informações e você use isso no momento certo, da forma certa, de uma forma estratégica, quando você for fazer o teu processo de pitch de vendas. Depois que você tiver todo esse processo mapeado com o cliente, e aí você começa a falar dos teus pontos positivos e você começa a falar através das informações que você tem, você começa a direcionar os teus argumentos que são mais cruciais, pontos que são chave. Você pega uma informação que ele falou no início, ou então você pega uma informação que ele falou, que ele confirmou nas perguntas de necessidade, ou então, quando você fez uma pergunta de implicação, você percebeu que ele teve ali, ele te soltou mais informações que você pode usar depois. Ou seja, o Spin Selling, ele te dá muito mais base para que você consiga conduzir muito melhor o processo depois de argumentação. No Brasil, a gente tem essa mania de falar muito, de sair falando, e muitas vezes a gente não tem informação nenhuma do cliente. E isso faz com que você, a partir do momento que começa a usar o Spin Selling, você tem muito mais informações para que depois você use isso de forma completamente estratégica. Então não se esqueça, faça um exercício. Pense em perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade, para que o teu processo fique sistematizado e fluido. Obviamente, não pode ser uma coisa engessada, o cliente não pode perceber que você está ali de uma forma completamente robótica. É legal que você tenha perguntas sequenciais em cada etapa de acordo com a resposta que o cliente for dando. E conforme você vai usando esse método, você vai aprimorando cada vez mais esse roteiro. E aí então você pode adequar o teu discurso de venda para a realidade do que o cliente precisa e não simplesmente para aquilo que você está sempre acostumado a falar. Pense, se o cliente entrou para comprar e ele é vegano, não adianta você querer vender carne para ele. Por mais que você seja um ótimo vendedor e tenha as melhores técnicas possíveis, não vai dar conexão. Então a melhor forma de você fazer conexão com o cliente é primeiro você entendendo quais são as reais dores e quais são os reais problemas que ele tem. Esta é uma das técnicas que nós dispomos aqui na Gênia e existem milhares de outras que eu vou compartilhar aqui, mas caso você não queira fazer isso sozinho, fala com a gente. Nós temos aqui uma equipe de especialistas que pode te ajudar a se desenvolver nesse mercado que é cada vez mais complexo. Bom, se você gostou do vídeo, dá um like, fortalece com a gente aí, deixa um comentário, manda as dúvidas por inbox, a gente dá um jeito de te responder. Mas caso você não gostou, faz o seguinte, ajuda a gente também, manda lá no grupo da família, manda com um gifzinho de bom dia e faz o pessoal ver também da mesma forma.